Uma boa tarde então a todos e a todas. Que Jesus nos ampare, nos envolva e que os espíritos amigos, trabalhadores dessa casa já possam nos envolver, para que a gente possa nesses poucos minutos agora, fazer uma reflexão, elevar os nossos pensamentos, raciocinar, pensar sobre aquilo que o Mestre tem a nos dizer através daquilo que o Espiritismo nos dá sustentação. Muito bem, para a gente fazer a nossa reflexãozinha de hoje, nós vamos partir de uma frase do Chico. Ela está lá no livro Chico Xavier Pede Licença, é o capítulo 27. O título desse texto é Casa e Reforma. E o Chico diz assim para a gente: calamidades, flagelos, conflitos, lutas, provas, achamo-nos em plena via de burilamento e progresso. A terra assemelha-se hoje à casa em reforma. Tudo ou quase tudo aparentemente desajustado para a justa reharmonização. Ou seja, o Chico faz uma comparação para a gente da nossa vida, especialmente do atual momento que nós estamos vivendo. Ele compara a nossa vida de hoje, a vida aqui no planeta Terra, com uma casa em reforma. Eu imagino que a maioria já deva ter passado por isso, uma reforma em casa, né? Mesmo que tenha sido uma reforma pequena, a troca de alguma coisa. Para a gente que não está acostumado com obra, é sempre um transtorno, né? Quer dizer, sai daquela rotina nossa, aquela casa que a gente estava acostumado, ou que estava numa determinada condição, ela vai passar por obras, arrebentar piso, parede, trocar isso, trocar aquilo, né? Aquela poeirada, aquela coisa toda. Mas o objetivo desse, logicamente, que sempre é para melhorar, não é isso? Mas durante aquele processo de reforma, a casa fica diferente, fica estranha, fica desconfortável, não é isso? O Chico faz essa comparação com relação à terra, ao atual momento que a gente está vivendo agora. E dentro do Espiritismo a gente tem muitas explicações para isso, né? Em primeiro lugar, a gente poderia interpretar isso, entender isso, exatamente naquilo que é a Terra, segundo a espiritualidade nos traz, a classificação da nossa Terra, do nosso planeta. Nós somos classificados como um planeta ainda de quê? De provas e expiações, não é isso? De expiações e de provas. Na verdade, nós estamos numa fase de transição. Tem até aquele livro famoso do Divaldo, da Joana, né? Transição Planetária, em que ele fala exatamente isso. Nós estamos saindo dessa fase de mundo de provas e expiações para um mundo um pouco melhor, chamado de regeneração. Um mundo de provas e expiações, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo nos traz, né? Qual que é a característica principal do nosso mundo, do nosso planeta, do nosso atual local de encarnação? O mundo nosso, segundo os espíritos, ele é constituído por seres que já viveram e já realizaram certo progresso, nós, mas ainda com numerosos vícios e apegos às causas materiais, cheios de misérias e perversidades. É a característica geral de nós que habitamos a Terra. Lógico que nós temos, né, espíritos encarnados em condições bem piores do que essas, e outros em condições mais adiantadas, lógico, né? Mas, em linhas gerais, seria isso. E lá no 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma pergunta nesse sentido. Por que na Terra o homem vive a braços com tantas misérias? E a resposta dos Espíritos é exatamente isso. A atual condição da Terra, onde predomina o mal. É ruim falar disso, né? Às vezes é chato falar, às vezes a gente fica meio pensando sobre isso, né? Poxa, a Terra é um lugar onde o mal predomina ainda. O mundo de regeneração, que é para onde nós estamos caminhando, um pouquinho mais à frente, vai ser um mundo onde o bem vai prevalecer sobre o mal. A gente ainda vai ter alguma coisa de ruim, de desagradável, mas vai ser muito pouco, minoria. Nós vamos caminhando e assim, né, somos a lei do progresso. Então nós estamos exatamente nesse meio termo,
nós estamos passando de uma etapa para outra. Só que isso não é feito assim, em determinada data, a terra deixa de ser assim e vai ser assado. Não. Há um período de transição, que é justamente essa época atual. Esses últimos séculos, esses últimos tempos, nós estamos nessa fase de transição. Daí o Chico ter comparado, né? Que nós estamos parecendo uma casa em reforma. Tudo muito complicado, não está parecendo a situação atual? Muito confuso, muito conflito. Não é isso, gente? Não é só no Brasil, não. No Brasil, no mundo inteiro está assim, né? Então, essa situação é a situação de transição. Ou seja, nós estamos saindo desse processo de mundo de provas e expiações para a gente ir para um processo, uma época melhor, né? Mas enquanto isso não se define, nós vamos ter que conviver exatamente com esse processo transitório, complicado, confuso. Então, às vezes o bem e o mal aqui, a gente está tendo um conflito muito, muito grande direto entre os dois, nas nossas ações, naquilo que a gente vê, nas ações daqueles que nos envolvem. Então é um período bastante complicado, vamos dizer assim, né? Mas vamos entender isso melhor pelo Espiritismo. Ou seja, já que nós estamos num mundo de provas e expiações, de expiações e provas, então o que significa isso? Estarmos aqui para expiações e para cumprirmos provas. Então, a explicação é muito interessante. No livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive tem um capítulo só sobre esse assunto. É um capítulo que se chama Mundo de Expiações e Provas. E lá, os espíritos então vão explicar para a gente exatamente como são esses espíritos que estão aqui hoje encarnando. Como somos nós, o porquê dessas expiações, o porquê de passar por provas, né? Mas em linhas gerais, tirando esse conhecimento, o que eles nos trazem, né? Assim, vamos extrair um resumozinho só para a gente dar o pontapé inicial aqui nesse estudo. Então, expiação. O que vem a ser expiação? Processo expiatório. Então, segundo o que a espiritualidade nos traz, né? Existem várias formas de definir expiação. A gente entende mais basicamente expiação como um sofrimento. Eu estou passando por uma expiação, né? Eu estou passando por um processo, por um sofrimento muito grande, um processo expiatório. A espiritualidade nos diz que expiação, na verdade, a gente pode interpretar como sendo o resgate imposto pela justiça divina a espíritos recalcitrantes, ou seja, teimosos. Olha que interessante, é o resgate imposto, aqui está entre aspas, justamente para a gente ver, né, o conceito desse imposto, pela justiça divina. Ou seja, Deus, através da justiça, da sua justiça, a justiça divina, Ele vai nos impor, entre aspas, na verdade Ele vai nos oferecer as expiações. Então, quando nós passamos por aqui, a gente vai ter, durante a nossa vivência aqui, a gente vai ter muito contato com expiações, com sofrimentos, com dificuldades, com mazelas. Isso é natural desse mundo. Então é natural que nós, ao encarnarmos aqui, tenhamos contato com isso. Agora, expiação, sofrimento, não é nada agradável, não é isso? Então a gente tem que saber interpretar isso, entender isso, e quando isso acontece com a gente saber como se comportar. Porque, na verdade, meus irmãos, não tem como fugir. Se a Terra é para isso e nós estamos aqui, é porque nós precisamos experimentar isso. Então a gente tem que aproveitar da melhor forma isto que nos é imposto pela justiça divina, né? Então, provas é a outra característica dos espíritos que vão estar presentes aqui na Terra. Passar por provas. Prova nesse sentido que a gente entende mesmo. Prova igual tem lá na prova do colégio, prova de matemática, de física, de química, né? Quer dizer, você prova aquilo que você sabe, você mostra aquilo que você sabe, aquilo que você aprendeu, né? Então, as provas também vão ser comuns na nossa jornada aqui na Terra. Só que há uma diferença bem tênue entre
expiação e prova. A expiação, conforme eu falei, os Espíritos nos esclarecem, é um resgate imposto pela justiça divina. Nós vamos desenvolver um pouquinho isso mais, né? Mas prova, o que vem a ser prova? Também vai ser um resgate, só que escolhido, entre aspas, pelo Espírito, consciente de seus débitos e de suas necessidades. Então a diferença vai estar aí. As expiações vão ser impostas e as provas geralmente são escolhidas. Então quando a gente está para reencarnar aqui nesse planeta, a gente pode, né, ao nos reencarnarmos aqui, estarmos recebendo essas duas possibilidades de passarmos por expiações. Vão ser situações nessa vida que a gente não escolheu, ela é imposta. E geralmente uma coisa que é imposta não é uma coisa agradável, né? Porque não foi consultado a sua vontade, mas foi imposto por quê? Pela justiça divina. Então, se é justiça divina, lógico, é justo, é certo, tá certo? Mesmo que não seja agradável. E outras situações seremos nós mesmos que iremos propor. Ou seja, quando a gente estiver ainda no plano espiritual, antes de retornarmos aqui para essa convivência, a gente, em linhas gerais, né, recebemos informações e nós mesmos, através, né, do nosso pensamento, através das nossas avaliações, das nossas atitudes do passado, nós fazemos reflexão sobre o que nós fizemos, e quando a gente encontra alguma coisa que a gente tenha feito errado, quando a gente tem a consciência desse erro, dessa falha cometida, aí vem o arrependimento, e como a gente não pode voltar no passado para fazer, nos é oferecido o futuro, quer dizer, uma nova encarnação, para que a gente possa fazer nessa nova oportunidade, diferente daquilo que a gente teve consciência que errou na outra vida. Então, normalmente, diante disso, o espírito, então, vislumbra uma possibilidade nova de redimir-se com a lei, de se reequilibrar novamente com a lei divina. Então, ele pede naquela encarnação futura dele passar por situações que sejam semelhantes, próximas, parecidas com aquela a qual ele se arrependeu, que ele fez, que ele prejudicou, que ele magoou alguém. Então ele pede, já que ele não pode voltar para trás, vamos para frente. Pede uma nova encarnação, nessa encarnação que ele seja submetido às mesmas condições ou semelhantes, para que ele mostre, para que ele prove, primeiramente para ele, depois, né, para Deus, que ele mudou, que ele cresceu, que ele evoluiu, que ele está melhor, né? Então é para isso que nós temos as nossas encarnações. No caso da expiação é parecido, só que normalmente o espírito não tem condição de fazer essa escolha ainda. Ele ainda, como a gente diz hoje, a ficha não caiu para ele. Ele errou, cometeu erros, falhas, delitos, mas não tem a consciência que aquilo é ruim, que aquilo prejudicou, né? Então, alguém escolhe a prova para ele. Na verdade, uma situação para que ele passe novamente e nessa nova experiência ele possa estar aprendendo também. Então a Terra, ela é para isso. É como se fosse essa escola que a gente vem aqui, né? E a gente vai passar por essas situações, algumas impostas, outras, né, situações que a gente mesmo escolheu. De um modo geral, a maioria de nós, é ruim de falar isso também, né? A maioria de nós, segundo a espiritualidade, não temos condições de escolher as nossas provas. Na maioria dos casos, normalmente, né, a gente ainda está numa condição de virmos para cá ainda muito sem consciência. Lógico que alguns, mas a maioria ainda não tem. Então, tende a ter mais sofrimento, passar por mais dificuldade do que aqueles que fazem as suas escolhas. Mas isso não é uma regra que vai ser desse jeito igual eu estou falando, igual eu estou explicando. Então, quando a gente vem com essas expiações para serem cumpridas, com essas provas para serem cumpridas. E então, como que a gente se comporta diante disso tudo?
vai ser sempre assim, né? Claro que não. A gente, no decorrer desse período, a gente vai se desenvolver também. Então, nem tudo que acontece aqui na nossa vida, ou é um motivo de uma prova ou de uma expiação. Porque senão a gente não iria desenvolver, né? Então, como a gente tem um livre-arbítrio, a gente vem zerado para essa encarnação, quer dizer, quando a gente volta aqui, a gente esquece disso tudo. Mesmo que a gente planejou, e mesmo aquilo que foi imposto para a gente, é apagado da nossa memória. A gente nasce zeradinho, como se fosse um livro em branco, né? Por isso que a gente passa pela infância, vai crescendo, desenvolvendo, amadurecendo, não é isso? Depois viramos adultos e tal, temos um desenvolvimento nesse sentido. Então, quando a gente está nessa jornada, os acontecimentos, né, vão vindo e a gente então vai ter que passar por eles, vencê-los sempre, tá certo? E dessa forma, então, tudo que acontece na nossa vida tem uma razão de ser. Agora, a gente nem sempre tem que ficar preocupado com isso. Às vezes o espírita tem esse defeitozinho, né? Como tem esse conhecimento, então tudo que acontece na vida, isso é expiação, só pode ser. Na outra vida eu fiz isso, eu fiz aquilo, por isso que eu estou sofrendo isso hoje. Ou então, isso é uma prova que eu escolhi, mas agora, né? Nem sempre, né? Por exemplo, se eu ficar bravo com ele ali, discutir com ele, e não sei o que, dar um soco aqui na parede e quebrar a minha mão, isso é uma prova, uma expiação. Nada a ver, se for uma atitude minha agora, de desequilíbrio, né? Eu quebrei a mão, não é por causa que eu já quebrei a mão de alguém lá, ou eu escolhi passar pela... Não, a gente tem as nossas atitudes, as nossas ações, né? Logicamente que alguns fatos, algumas situações, geralmente mais marcantes e importantes das nossas vidas, é que a gente então pode, né, acreditar essa questão da prova ou da expiação. Mas sempre elas estarão, né, no nosso caminho, a gente não vai saber o que é um, o que é o outro. Quando acontece, aí é que você vai estar sendo, né? Você vai ter que mostrar exatamente se você modificou, se você aprendeu, se você já sabe aquilo, você vai vencer aquela situação, por mais difícil que seja. Agora, se não vencer, também não tem problema. Por quê? Porque vai ser uma situação que você vai ter uma dificuldade, não vai, às vezes, resolver ela totalmente, mas você vai ter outras oportunidades depois para frente. Você vai retornar uma hora para o plano espiritual, lá talvez você já tenha dessa vez um pouco mais de consciência, analisa aquilo que você fez ou que você deixou de fazer aqui, falhei nisso, falhei naquilo, da próxima vez eu faço assim, da próxima vez eu faço assado, né? Então, à medida que o espírito vai tendo essas oportunidades, ele vai encarnando, voltando, refletindo, sendo trazido até eles essa situação, ele vai se melhorando, ele vai progredindo, né? Então, a situação atual, nós estamos aí, mudando para uma época, né, em que os espíritos que vão se reencarnar aqui na Terra já passaram por muitas dessas situações, já venceram. Então, o bem vai prevalecer nesse mundo de regeneração que está por vir. Por enquanto, nós estamos ali, né? É como final de ano, né? A gente está num ano escolar, o outro ano está pela frente. Então, vai chegar no final do ano, vai tendo prova final, né? Novembro, dezembro e tal. A gente mais ou menos está nessa época. Agora, só que na hora que chegar no final do ano, aqueles que tiveram um aproveitamento melhor, eles vão continuar podendo reencarnar aqui na Terra. E vai encarnar só a gente ter essa condição. Agora, aqueles que vão tomar pau, vamos dizer assim, né? Que vão ser reprovados, ou nas suas provas, ou nas suas expiações, eles vão ter que retornar, né? Talvez não mais para a Terra, mas para um outro local, para um outro planeta, para um outro, né, local, vamos chamar assim, em que ele será cobrado, vamos dizer assim, daquilo que ele ainda está precisando melhorar. Só que esse local ele vai ter condições piores do que a da Terra, situações piores no sentido de mais duro, mais rígido. É a situação que a Terra já foi no passado, sem as condições da tecnologia, o desenvolvimento, né, material que a gente tem hoje. Então esses espíritos vão ser, entre aspas, banidos da Terra. Então é por isso que a gente está nesse momento aí de casa sendo reformada, essa confusão toda. Porque os espíritos que desencarnam agora, eles já sentem isso, que eles estão chegando nessas últimas chances de estarem aqui
nesse mesmo orbe e podendo voltar junto dos seus queridos, daqueles seus amados, numa situação melhor. Eles já estão sabendo que isso, estão sentindo, né? Então essas são as últimas oportunidades, né? Então quem aproveitar, ótimo, continua aqui mesmo. Quem não aproveitar, é como aquele aluno que está num colégio e toma pau, é ruim, muda de turma, muda de professor, e ele está sempre ali, aí chega um homem só, não dá mais. Você vai ter que mudar esse menino para uma outra escola. Aqui a nossa escola não tem mais condição de ajudá-lo. Nós já fizemos de tudo, trocamos de professor, de sala, de metodologia, mas ele não está acompanhando, ele não está. Então vai para uma outra escola especializada, às vezes, naquele problema daquele menino, ou né, na questão da disciplina, ou ele vai para uma escola onde ele vai ter restrições, né, maiores do que ele tinha naquela outra. Então a Terra está mais ou menos nesse processo, né? Esse processo de mudança intensa, mudança, né? E que os espíritos sentem isso. Então essa confusão de hoje em dia, é mais ou menos o que o Chico quis dizer, né? No início do nosso estudo, em relação a essa questão da casa em reforma, né? Então, nós estando aqui para passarmos pelas nossas provas ou pelas nossas expiações, o importante é saber que, qualquer que seja a nossa prova, a nossa expiação, as nossas provas ou expiações, nós temos que vencê-las, nós temos que pelo menos compreendê-las, para que a gente então não seja classificado como esses espíritos rebeldes, que não aceitam, que não entendem, né? E que para ele vai ser preciso uma autoridade maior, uma rigidez maior, uma regra mais dura, né? Então, se a gente tiver consciência disso, diante das nossas dificuldades, que vão ser normais, a gente tem que vencer, a gente tem que pelo menos tentar compreender, né? E a gente então tem no Espiritismo várias oportunidades de entendimento sobre isso, certo? E uma das questões que muito é colocada, uma questão que é muito colocada por muitos, é o seguinte: mas por que então Deus permite isso? Já que estamos com essa intenção de melhorar, mas por que passar então por essas dificuldades todas? Não tem um outro jeito, né, da gente melhorar, ou crescer, ou quer dizer, o passar dessa etapa, né? Então a gente vê exatamente isso como explicação dos Espíritos e do próprio Cristo. Por exemplo, na questão 737 do Livro dos Espíritos, há essa pergunta de Kardec para os espíritos superiores: com que fim tem Deus, com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores? Então Kardec está perguntando por que Deus permite, né, ou fere a humanidade através, ou deixando existir aqui, flagelos destruidores. Flagelo destruidor, uma coisa ruim, né? A gente logo imagina uma catástrofe natural, um terremoto, um tsunami, né? Flagelos naturais. Mas a gente pode interpretar isso também como sofrimento intenso, dificuldade intensa, problema grande, grave nas nossas vidas. E a resposta dos Espíritos? Por que Deus permite isso? Para fazê-la, a humanidade, nós, progredirmos mais depressa. Ou seja, o sofrimento que a gente tem aqui, na verdade, é um remédio que a gente recebe, exatamente para a gente melhorar, quer dizer, para a gente ter contato com aquilo e vencer aquilo, né? Então o objetivo principal é isso. E o próprio Cristo já falou isso. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 7, todo mundo já conhece essa frase de Jesus. Ele fala assim, ó, dessa mesma temática: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele homem porque os escândalos venham, né? Quer dizer, o que ele está falando ali para a gente? Que é necessário que tenha aqui na terra escândalos. Quer dizer, é natural que aqui vá ter escândalos, tá certo? A palavra escândalo a gente pode interpretar da mesma forma: um arruído, um problema, uma dificuldade, um escândalo na nossa vida, uma dificuldade maior, um problema maior,
não é isso? Um flagelo destruidor, é nesse mesmo sentido, né? Então Jesus fala que é necessário isso. Ele só faz essa ressalva, mas ai daquele que provocar o escândalo. Quer dizer, o sofrimento vai permear entre nós. Ele será um remédio para nós todos. Porém, o problema é quem causa o sofrimento, né? Que aí você está entrando em desacordo com a lei. Você está, né, em desequilíbrio. Então, quando a gente entra em desequilíbrio com a lei, a gente vai precisar de mais oportunidades para a gente se reequilibrar. Então, a gente vai ter que passar pelas mesmas dificuldades outras vezes para poder estar progredindo. Então, se a gente já sabe disso, a gente tem que parar para pensar, né? Quer dizer, aceitar a dificuldade, o problema, o sofrimento e, logicamente, entender que isso é um remédio, que isso vai passar, que isso é para o meu bem. Ah, mas não dá para entender desse jeito, Geraldo. O meu sofrimento é esse, aquele outro, aquele sofrimento realmente intenso que a pessoa tem, né? Te repassa aquilo tudo. Mas é assim, está assim, conforme Jesus nos preparou, que o Espiritismo tenta nos elucidar nesse sentido, né? O sofrimento, os escândalos, né, também no sentido evangélico, significa tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, toda reação má de um indivíduo para com outro. Então, todas as nossas reações são avaliadas sob esse aspecto. Então, tudo que a gente faz tem esse peso. Então, por isso que a gente tem que pensar muito nas nossas atitudes, no reflexo que tem para o outro. Porque nós podemos estar sendo o causador do sofrimento, do escândalo do outro, tá certo? Para o outro vai ser bom, porque aquilo vai fazer com que ele melhore, é o remédio que ele precisava, muito provavelmente ele já passou por aquilo antes, então ele está passando agora, mas se for por seu intermédio, aí o problema passa a ser seu, né? Quer dizer, você que vai ser agora aquele que está em desequilíbrio e que vai precisar, às vezes, de uma outra situação igual, né? Então é assim que vai caminhando, é assim que caminha a humanidade, né? Conforme diz o poeta popular, a passos de formiga, não é isso? E nesse sentido, quanto mais a gente puder, então, né, resolvendo estes problemas, melhor. Pois é, Jara, mas o problema é resolver esses problemas. Na hora que o problema chega, como é que eu vou resolver? Nem sempre a gente vai resolver. A gente tem que entender que nem tudo vai ter solução. Nessa vida, às vezes nessa encarnação, ou no tempo que a gente queira, e a gente é sempre muito ansioso, quer resolver rápido, ainda mais sofrimento, a gente quer ficar rápido logo dele, né? Então, a gente tem que voltar lá no início, quando a gente falou que a expiação, né, é como se fosse uma imposição da justiça divina. Então, sempre tem uma explicação para o nosso sofrimento, sempre há uma razão para aquilo, que a gente às vezes desconhece, e nem sempre é necessário buscar essa razão, a gente só tem que compreender que é assim, e logicamente mudar as nossas atitudes, para que isso possa ser resolvido da melhor forma. Então é para isso que a gente então tem que se agarrar com alguma coisa, com a fé, com a esperança. As religiões estão aí justamente para nos ajudar nesse aspecto. Então, se a gente pegar, por exemplo, pelo conhecimento que todos têm, que todas as religiões traz, e que a gente compreende, né, como sendo atributos de Deus. Então a gente sabe que Deus é o quê? Único, eterno, imutável, imaterial, onipotente e soberanamente bom, justo e misericordioso. Então vamos nos ater só nessas duas últimas aí. Deus é justo e misericordioso. Justo. Ele não comete injustiça, lógico, né? Então tudo que nos acontece é justo. É difícil de escutar isso, mas é. Tudo que nos acontece é justo, porque passa pelo conhecimento de Deus, que é a justiça divina, né? Mas sempre e ao mesmo tempo ele é misericordioso, né? Então o que é misericórdia de Deus? A gente escuta muito isso. Ai, Deus, tenha misericórdia de mim. O que é misericórdia? Deus é soberanamente misericordioso. Primeiro, a formação da palavra vem do latim miserere,
o miserere, né? Ter compaixão. E cordis, coração, misericórdia, virou em português. É o quê? Ter compaixão pelo coração. Isso que significa misericórdia. Ter compaixão. E o que é ter compaixão? A gente até já fez outra vez um estudo disso. O que é ter compaixão? Jesus tinha compaixão pela multidão. Várias passagens, as passagens da multiplicação dos pães, né? Jesus olhava e dizia para os espíritos: eu tenho compaixão da multidão. Quer dizer, ele sentia o sofrimento da multidão. E ele então ia ao encontro desse sofrimento e fazia alguma coisa em prol desse sofrimento. Multiplicava pães, fazia milagres, fazia um monte de coisa para aliviar o sofrimento do outro. Isso é que é ter compaixão. Então a misericórdia é a compaixão de Deus para conosco. É quando a justiça dele age e ele ao mesmo tempo manda ajuda. Ele mesmo sente aquele nosso sofrimento e ele então manda alguma coisa para poder aliviar aquela nossa dificuldade, aquele nosso problema, né? Ou seja, a misericórdia e a justiça divina, elas sempre vão andar juntas. Tem até uma frase popular que diz assim: Deus dá o frio conforme o cobertor. Já ouviram isso? Eu vi uma interpretação muito interessante dessa frase popular: Deus dá o frio conforme o cobertor. O frio é a justiça divina alcançando o ser que ontem fraudou, burlou a lei. O frio, o sofrimento, o escândalo, mesma coisa, o frio, né? Quer dizer, Deus dá o frio, na verdade, ele faz a justiça agir. E o cobertor? O cobertor é a misericórdia que se estende a este mesmo devedor. Quer dizer, o amparo que ele dá ao mesmo tempo em que ele impõe a sua justiça, né? Para aquele que é devedor. Ele dá o frio conforme a condição que aquela pessoa tem de receber aquela dificuldade. E essa cobertor, o que cobertor faz com frio? Né? Ameniza, aquece. A misericórdia de Deus é isso, é alguma coisa que ele faz para amenizar aquele sofrimento. Então essa alguma coisa pode ser o braço amigo de quem está do seu lado, pode ser a mão estendida do amigo, de um parente, né? Às vezes a conversa amiga, diante de uma pessoa que está passando por um sofrimento, você não vai resolver o problema, mas só de você já interagir com aquele problema, você já está ajudando, você está sendo, né? Você está agindo com compaixão, ou seja, você está dentro daquilo que a gente considera a misericórdia de Deus, está sendo permitido para aquele ser, aquele alento, aquela ajuda, o menor que seja, né? Então a gente sempre tem que saber isso, que diante dos nossos sofrimentos, nós estamos diante de um fato, de uma atitude de justiça. Alguma coisa aconteceu para que aquilo estivesse acontecendo comigo nesse momento, né? Mas aquilo não vem sozinho. A misericórdia de Deus vai fazer com que haja alguma coisa para me ajudar nesse momento, para me elevar, para me amparar, né? Para me dar pelo menos a compreensão necessária. Isso que é a misericórdia de Deus, né? Justiça e misericórdia de Deus. A justiça alcança o devedor e o cobra. A misericórdia se coloca ao lado e lhe oferta o ombro amigo para chorar, o braço forte para amparar, uma voz para renovar o ânimo. Isso que é a misericórdia de Deus, né? E para a gente pegar esse conceito, vamos finalizar com uma historinha a respeito disso. Era uma menininha que foi ser levada pelo seu pai para tomar a vacina, uma injeção. E ela não estava entendendo muito daquilo, o que estava acontecendo, levou ela lá para o posto, ela normal e tal. Na hora que ela começa a ver a enfermeira de branco, a agulha, a seringa, ela começa a ficar ansiosa, nervosa, né? E na hora que começa a ir para o lado dela, ela começa a querer correr. Aí é nesse momento que o pai vai e com firmeza abraça a criança fortemente, porém segurando as duas mãozinhas junto do corpinho dela. Fortemente,
apertando a filhinha, né? Lógico, com a energia necessária, e ele aproveita para ficar com o rosto pertinho do rostinho dela, e ao mesmo tempo que ele a abraça, ele começa a beijar a bochechinha dela seguidamente, dá um monte de beijinho. E nisso então, eles ficam ali, a enfermeira vem, abaixa a roupinha e dá a picadinha, né? Ela sente aquele momento, o pai abraça forte, enche de beijinho, a enfermeira tira a agulha, né? O pai então relaxa as mãozinhas, solta a criança, ela olha para o pai, com o olhinho cheio d'água, a lágrima já começando a escorrer, e ela fala assim: papai, eu nem senti a picadinha, eu só prestei atenção no seu beijinho, né? Quer dizer, a picadinha aí é a justiça de Deus, quer dizer, o sofrimento, aquilo que, né, naquele momento era ruim para ela, mas era necessário, né? E diante disso, ele foi, né, recebeu a ação da misericórdia. A misericórdia é sempre o beijo de Deus, né? Junto de nós todos, diante dos nossos sofrimentos. Então, toda vez que a gente estiver passando por sofrimento, a gente tem que lembrar disso. É uma questão de justiça? Sim, mas é uma oportunidade. Então, eu vou passar por ela. Para eu passar por ela, eu vou ser ajudado de alguma forma. É só procurar que a gente vai encontrar, né, os braços da misericórdia ou o afago de Deus, nosso Pai. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Jesus nos ampare. Boa tarde.